Palavra que irá frutificar, uma palavra que irá, Pai, falar profundo aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo de Deus dê a liberdade, Pai, que nos está tocando, Pai, em cada coração neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e que toda honra, que toda glória, Pai, desça ao Senhor, Pai. O Senhor mesmo do trabalho neste momento, Pai, como instrumento nas tuas mãos, Pai, como um canal, Pai, de bênção para cada vida aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. E glória a Jesus. Mais uma vez, a paz sobre a igreja, amém? Glória a Deus, abra a palavra do Senhor no livro de Atos. Aleluia. Glória a Deus também, depois do João, livro de Atos, capítulo 2. O Senhor está em nosso meio. Glória a Jesus. Oh, glória. Capítulo 2 do livro de Atos, onde com certeza a igreja não estaria de pé se não fosse a descida ou a vinda do Espírito Santo, ou o habitar do Espírito Santo em nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse Espírito Santo que está todos os dias conosco. Amém? Todos encontrados? Palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 2, verso 1 em diante, às vezes até o 13. A palavra do Senhor diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e toda a parte da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significava isso. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amém? Amém. Podemos assentar em que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito, possa nos direcionar para que nós possamos entender quem somos nós e quem é o Deus que cuida de cada um de nós. Irmãos, talvez, porventura, você não saiba, o Espírito Santo no Antigo Testamento era dado por porções a homens e mulheres escolhidos. Só para você entender, eles viviam e andavam sem o Espírito Santo. Quando algo vier necessário resolver, fazer alguma missão, algumas questões que eles não conseguiam, então o Senhor enviava o Espírito Santo sobre eles, e eles ficavam ali aquele tempo enquanto eles precisavam resolver aquele problema, aquela dificuldade. De grosso modo é isso, só para você entender. Mas quando Jesus veio a essa terra, glorifica o nome dele, aí o Senhor, quando se retirou, ele disse aos seus discípulos: não os deixarei
órfão, mas enviarei outro Consolador, e esse vai estar com vocês todos os dias. Só para você entender, Davi, Daniel, Elias, qualquer um dos profetas, das profetisas, não tinha o Espírito Santo como você tem. Olha o tamanho da responsabilidade. Parece bom, mas ao mesmo tempo poderia ser melhor, ou vai ser melhor, porque se eles tinham para receber, eles recebiam certo tempo para poder resolver as suas questões ou questões do Senhor. Imagina eu e você que temos o Espírito Santo todos os dias dentro de nós. Ele habita em nossas vidas. Então a pergunta, ela já começa, aquela que não quer calar. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nós temos, irmãos, a oportunidade de viver nessa terra assim, até mesmo como aqueles profetas vão viver. Você está dizendo, pastor, isso é muito perigoso. Sim, mas é porque muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Não pedimos sua opinião nem sua direção, mas a palavra diz que se nós andarmos no Espírito, verdadeiramente seremos aprendizes do Senhor. Se nós andarmos no Espírito, verdadeiramente seremos os discípulos do Senhor. Então, irmão, nós temos a oportunidade nessa terra, e não falamos isso muitas vezes, mas se você colocar a mão no seu peito, você vai ver que o coração batendo. Se você sabe que você tem todos os seus órgãos, mas não é só isso. Ele não é só isso, não é só órgão, não é só membro. Há o Espírito, há o próprio Deus habitando dentro de você. É isso que eu creio, e eu acredito que é nisso que você também acredita, irmãos. Mas também não é só isso. Para que serve o Espírito Santo de Deus? Para que serve o Consolador? Para que serve aquele que veio? Para que serve aquele que Jesus rogou ao Pai para que o enviasse, para que estivesse dentro de nós todos os dias? Então, dentro de você tem o Espírito Santo. Para quem não sabe, muitas vezes se debate quando que o Espírito Santo começa a ficar em mim. Alguns diziam que era quando descia as águas, outros diziam que era quando você era batizado com línguas, falar em outras línguas. Mas deixa eu dizer algo para você: no momento que você decide aceitar Jesus, ou deixar que Jesus transforme a sua vida, você entrega o seu coração para Ele, nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar na sua vida, ele começa a fazer parte da sua história. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você tem declarado que o seu coração é dele, se realmente você tem assumido um compromisso com o Senhor nessa terra, entenda, o Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. E agora, pastor, o que eu vou fazer com isso? Essa é a grande questão. Porque muitas vezes poucos são falados nas igrejas, nos cultos, sobre a presença do Espírito Santo. E às vezes você esquece. Às vezes nós esquecemos até de quem nós somos, o poder que tem nas suas mãos, o poder otorgado por Deus à igreja. Irmãos, a igreja é algo invencível, ninguém pode vencer a igreja. A palavra do Senhor diz que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E você entende que nós somos a igreja, então você e nós juntos, nós somos invencíveis. E o que fazer agora, pastor, com o Espírito Santo de Deus? É buscar intimidade com Ele. A palavra do Senhor, irmão, ela diz o seguinte, que quando o homem se converte ao Senhor, só para você entender, e a casa ela está ocupada, mas quando você limpa, quando o Espírito Santo chega, se tem alguma coisa, ele vai limpando para que ele possa habitar, para que ele possa habitar neste lugar. Mas se você rejeitar o Espírito Santo ele se afasta, no sentido de que eu o fiz afastar, com as minhas decisões erradas, com aquilo que ele está trazendo para o meu corpo de forma errada, o Espírito Santo ele se afasta. Aqueles demônios que outrora dirigiam a nossa vida, é isso mesmo, nós éramos regidos pelos demônios. Quando você fazia o mal, quando você mentia, quando você roubava, quando você traía, quando você dizia palavrões, eram demônios que dirigiam a nossa boca e o nosso corpo e as nossas ações. Mas aí esses demônios eles ficam ao redor, vendo se tem ali um coração vazio, que não tem nada. E a palavra do Senhor diz que quando eles percebem que o Espírito Santo de alguma forma foi deixado de lado, então eles olham aquela casa e não tem ninguém lá habitando, então ele diz: eu voltarei para lá, eu vou voltar para lá, mas eu não volto sozinho,
e eu vou chamar outros para estar ali comigo. E a palavra do Senhor diz que o estado daquela pessoa se torna quantas vezes pior? 7 vezes piores do que o primeiro estado. Mas isso não vai acontecer nem na minha vida, nem na sua, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está na terra, está na vida do homem, e nós precisamos zelar dessa intimidade. É zelar dessa aproximação do Espírito Santo, é estar com Ele. Muitas vezes nós vimos falar no livro que dizia: bom dia, Espírito Santo. E com o tempo, isso é besteira. Talvez poucas pessoas leiam esse livro, né? É um livro muito bom, mas que se você somente ler ele e não aplicar na sua vida, não vai causar efeito nenhum. Mas se você ler e dizer: não, vou cumprir, eu vou levar para a minha história, para a minha existência, o que esse livro diz. Se você não quiser ler o livro, você leia a palavra de Deus e aplique ela na sua vida. Mas o livro é algo mais específico. Você pega algo falando somente sobre o Espírito Santo. Mas você que já tem se colocado para a disposição do Senhor, eu tenho certeza que se você lendo a palavra de Deus, você vai entender que o Espírito Santo é alguém que vive dentro de você. E para que eu quero isso? Para que Ele possa me direcionar, para que Ele possa me ajudar nas minhas decisões. Aí o irmão Genilson hoje estava falando aqui: nem para a esquerda, tinha outros cartazes, nem para a direita. Siga em frente, Deus tem renovo, mantenha a distância do pecado, né? Ouve a palavra do Senhor, e aí por diante, quantas coisas. Depois ele cantou um louvor que dizia que todo dia as propostas vêm, todos os dias a proposta de desistência de pecado, e todos os dias ela chega até a nossa existência. Às vezes nós nem percebemos. Pastor, por que eu não tenho aceitado? Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem te dado direção. Às vezes você nem tem percebido. Você diz: não, eu fiz, eu falei, eu fiz aquilo. Não, o Espírito Santo de Deus te deu uma nova direção. Porque esses homens que estavam aqui eram os discípulos do Senhor. Então o Senhor foi arrebatado aos céus e esses discípulos ficaram tristes, eles ficaram abatidos. Eles ficavam ali meio que na dúvida, sem saber agora o que ia lhe acontecer. Mas havia uma promessa, que o Espírito Santo ia descer e ia vir sobre ele. E diz a palavra do Senhor que eles estavam ali reunidos, eles estavam no mesmo lugar, no mesmo intuito, com certeza, esperando e aguardando a promessa. Porque o Senhor diz para ele ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles ficaram ali esperando, e a palavra do Senhor que nós lemos diz que de repente um som, um barulho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler agora, você entendendo um pouco mais. Diz que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estava sentado. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre ele. E cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava que ele falasse. Assim foi comigo e com você, assim foi eu e você, foi do mesmo jeito. Um dia o Senhor estendeu a mão para mim e para você, nos reuniu nesse lugar, e ele começou a derramar o seu Espírito sobre nós. É por isso que você está bonito desse jeito, é por isso que você está passando luta e passando prova. Mesmo assim, o Espírito Santo que está aí, ele vai aformosando o seu rosto. Então entenda, irmão, que essa intimidade ela deve ser mais intensa do que nós imaginamos. Essa intimidade deve ser muito intensificada. Para quê? Para que nós possamos não fazer apenas um momento a obra do Senhor, mas o nosso coração possa queimar. Eu entendo que quando Eliseu, quando Elias, os seus profetas recebiam o Espírito Santo, eles ficavam meio que possuídos, se é que você me entende, pelo Espírito Santo de Deus, e não tinha nada impossível para ele. Se caía um machado cheio do Espírito, eles mandavam então o machado subir. Em outras palavras, o machado subia. Irmãos, não tem jeito. Se está cheio do Espírito, ele viu uma nuvem e dizia: vai chover, e o Senhor cumpria aquela palavra dele. Porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Assim é você. Só que hoje os profetas estão calados. Não tem mais profeta, só para você entender, como antes, que verdadeiramente recebia a mensagem para escrever e deixar ao povo. Mas
ministério profético, que você pode abrir a sua boca e dizer: eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre o meu vizinho, eu declaro sobre o meu irmão, eu declaro sobre a minha esposa, eu declaro sobre o meu filho, eu declaro sobre o meu pai. Se eu fosse você, já estava dando glória. Se eu fosse você, já estava entendendo que o Espírito Santo de Deus já está te impulsionando para você levantar essa mão sua e já começar a ser profético, já começar a profetizar para o lado da tua casa, já começa a profetizar para o lado da tua empresa, já coloca a mão aí na dor que você estava sentindo e já começa a declarar em nome de Jesus que você está curado, que todos os seus órgãos estão sarados, que todos os seus membros estão curados para a honra e glória do nome dele. Ei, crente cheio do Espírito Santo, levanta essa mão e receba a virtude e declara que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ei, o Espírito Santo não veio de vez em quando sobre a tua vida, não. Ele habita dentro de nós, habita em nossas vidas. Pastor, por que eu tomo tantas decisões erradas? Por quê? Porque nós não damos ouvido ou não prestamos atenção na direção que Ele está nos dizendo para ir. E nós vamos tomando decisão na carne, nós vamos tomando decisão dentro da nossa vontade. Mas há uma vontade maior, que se nós verdadeiramente quisermos e andarmos no Espírito, por isso que a palavra do Senhor, por esse dia, toda a palavra que você for ler, você vai começar a notar que a palavra do Senhor diz: se você obedecer, se você ouvir, e se a voz do Espírito Santo, se vocês estiverem comigo, se vocês guardarem a minha palavra, isso é o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, você vai começar a ver o Espírito Santo nela. Porque Ele vai falando, Ele vai ministrando no nosso coração. Pastor, o que acontece se eu não ouvir a voz do Espírito Santo? É onde nós vamos permitir que Ele se afaste, é onde nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Ei, imagina você que é pai, você que é sobre a vida de alguém, você dá uma direção, ele toma outra direção. Você diz para ele fazer uma coisa, ele faz outra coisa. Você diz para o seu filho ir em tal lugar, ele vai em outro lugar. Você fala para o seu filho não fazer isso e ele faz. Assim é o Espírito Santo. Ele se entristece com as nossas decisões, que nem sempre condiz com aquilo que ele quer. Pastor, como é que eu faço? Sensibilidade. Assim como esses discípulos estavam aguardando, nós temos que estar todo o tempo ligado. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou dirigir, não vou trabalhar, eu não vou cozinhar. Como é que é isso? Eu tenho que estar prestando o tempo todo atenção do Espírito Santo. Irmão, você pode trabalhar, você pode fazer o que você tem para fazer, mas não deixe que a essência do Espírito Santo se afaste. Como é que eu faço isso? Eu posso dirigir e o Espírito Santo está ligado. Eu posso trabalhar, desde que seja capinando, desde que seja na enxada, e o Espírito Santo direcionando a minha vida. Eu posso estar atendendo o telefone e o Espírito Santo já me dando direção no que eu vou falar, no que eu vou dizer para aquela pessoa. É assim que nós andamos no Espírito. Não sei se você lembra, mas o Espírito Santo, ele traz força e ele traz vigor. Tem um homem na palavra de Deus que foi apedrejado, mas a palavra do Senhor diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Irmão, quando você começa a não mais sentir as pancadas, porque o Espírito Santo está transbordando na tua vida. Pastor, como que é isso? É porque as pedras estão vindo, mas eu continuo caminhando. As pancadas estão vindo e eu continuo olhando para o céu, para Deus, a minha salvação. E as calúnias estão chegando, mas eu estou vendo o Senhor que está de pé no trono. E as calúnias estão chegando, as injustiças estão chegando, o país está quebrando, mas eu estou olhando para o alto, lá de onde me veio o socorro. Sabe o que é isso? Só faz isso quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pastor, como é que eu faço? Diga para ele: eu quero ser cheio. Você diz, mas é muita responsabilidade. Mas é o Deus chamado, irmão. Não tem como, se você não quiser ser cheio, é melhor você desistir de tudo. Se você quer só um remédiozinho, não é a igreja, porque Jesus não é remédio, o Espírito Santo não é remédio, não. O Espírito Santo não é um GPS que você liga de vez em quando, não.
servimos a Deus para ter uma vida melhor. Não, nós já temos a vida melhor. É por isso que nós servimos a Deus, porque nós acreditamos. O que é uma vida melhor para você? Glória a Deus. Qual é a vida melhor? É por isso que muitas coisas, é por isso que as decisões, hoje foi cantado o louvor aqui, vamos insistir nele. Mas eu escolho Deus, cante, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri na minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri na minha vida e agora eu vivo A vida de Deus. Isso precisa ser verdadeiro na nossa história. Porque se a gente for olhar para os homens e mulheres que estavam ali cheios do Espírito Santo, provando, irmãos, eles viviam uma vida que eles não precisavam de mais nada. Quando eu digo de mais nada, é que eles não ficavam importando. E a gente olhando para Estevão, que foi apedrejado, você vê que ele não diz assim, oh meu Deus, o senhor não está vendo o sofrimento? Não. Ele diz assim, perdoa eles. Perdoa eles. Eles nem sabem o que eles estão fazendo. E sabe por quê? Que Estevão está dizendo, como Jesus disse lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa. Por isso que muitas vezes eu entendo que você não tem poder para perdoar, que somente Deus, não. É porque Estevão, assim como Jesus estava tão cheio, ou foram tão moldados, falando de Jesus, que Jesus não tinha que perdoar. Jesus, como você vai perdoar alguém que você não tem nada contra eles? O que ele estava dizendo era, Pai, perdoa. Só para você entender algumas curiosidades. O que Jesus estava fazendo? Fazendo, eu estou limpando. Eu estou liberando a minha alma. Eu estou dizendo que não tem nada contra, agora é com o Senhor. Você pode decidir se Deus perdoou ou não. Jesus não está dizendo, eles estão perdoados, está dizendo, não, Senhor, Deus perdoa eles. Porque de minha parte eu não tenho nada para perdoar, porque eles não estão ofendendo a mim. Você entende isso? Quando alguém tenta contra a sua vida, não está tentando contra você. No dia que você entender isso, você não vai conseguir sentir raiva de ninguém. Você não vai permitir que o seu coração azede com ninguém, porque pessoas não conseguem. Ei, você está aqui a serviço do Senhor. O Senhor te chamou e disse, eu quero que você trabalhe para mim. Então todo aquele que tenta atrapalhar, não tenta atrapalhar você, tenta atrapalhar os planos dele. O que eu faço? Só diga para ele, Senhor, eu preciso continuar o meu trabalho aqui, eu aqui. E aí? Se tentam destruir, zombando da minha fé contra mim. São todas canções comigo. Querem entulhar meus poços, frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Ninguém vai impedir se decidir eu estou, pois quem me prometeu
cabeça baixa. Tem hora que você sente a dor das pessoas. A pessoa chega derrotada. A pessoa chega, não tem nada de Deus. Esqueceu quem é. Esqueceu quem é. Eu fico lembrando de Paulo. Paulo tinha bateram nele, estava preso. E bateram. Aí ele molinho, eles iam carregando ele. Eu fico vendo essa cena. Ele subindo uma escada. Aí molinho, chegou lá em cima. Ele falou: para um pouquinho aí. Para um pouquinho aí. Para quê? Eu não preciso pregar. O lugar aqui ficou bom. Não preciso falar para o outro dele. Depois você vai achar essa passagem. Paulo molinho, não está conseguindo nem falar direito. Vai, o lugar aqui ficou bom, hein? Cara, para um pouquinho aí. O que é? Não, quero só falar de Jesus, todo poderoso. Mas para isso tem que estar cheio do Espírito Santo, andar de cabeça erguida, sem olhar nem para a esquerda, para lugar nenhum, olhando, para lugar nenhum não, olhando para frente, para o autor e consumador, aquele que enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está por aí. Você não vai mostrar que eu vou achar o Espírito Santo aqui nessa igreja, nesse templo? Não, acho que não está lá não. Nossa, lá o Espírito Santo estava forte lá, mas eu preciso de mais. Aí dentro de você. Você está correndo atrás de coisas que está dentro de você. Às vezes nós correndo e procurando, cadê? E quando a pessoa está meio esquecida procurando o óculos, e o óculos está aqui. Que horas você vê? Cadê meu óculos? Alguém viu meu óculos? É assim. Ô Espírito Santo, vem me visitar hoje aqui. Como assim? Eu estou aqui. Eu estou dentro de você todos os dias. Agora, se você quer manifestação do poder do Espírito Santo, irmão, aí tem intimidade. Quando você sai de casa, você não fica assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Não, você já está pronto. Espírito Santo, é hoje. É hoje. Eu estou sentindo que é hoje. Eu vou para me derramar. O Espírito Santo fala: não, nós estamos juntos e misturados. Se você está indo para se derramar, eu estou indo para te encher. Nós precisamos transformar o nosso ânimo. Ânimo fala de alma, de coração aberto. Quando a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Diz que na versão mais original está dizendo: no mundo tereis aflições, mas não perca o seu coração. Não perca o seu coração, a sua alma, porque você vai continuar vencendo, não importa, não tem situação, não tem nada, não tem barreira, não tem obstáculo, nada que possa impedir alguém que entende, que está andando e que tem o Espírito Santo de Deus. Porque senão nós vamos ficar olhando as circunstâncias e deixamos o Espírito Santo de lado. Pode ver que o seu filho, ele confia em você. Seu filho pequeno, como é que você baixa ali? Ó? Tamanho do Léo. Tamanho do Miguel. Tudo que você falar, agora, se ele tiver medo de escuro, se você for pegar na mão dele, ele vai. Pegar no papai, tem medo de nada. Ele fala: esse é meu pai. Esse é o Espírito Santo. E nós tivemos um diálogo que foi muito bom. Uma menina procurando o pai dela, chorando. Eu era um rapaz, eu era segurança dela. Ela chorando: como é que foi, menina? Eu perdi meu papai. Ela falou: não, vai achar seu papai. Como é que ele é? Ele falou: ele é alto, ele é forte, ele é bonitão. Eu falei: já sei, vou achar aqui. Me trazia e pegava um irmão aleatório. É esse aqui? Não, ele é feio demais. Meu pai é bonitão, meu pai é fortão, meu pai era massa. Aí eu achava outro. Esse aqui? Não, eu falei que ele era lindo, meu pai é bonitaço. Aí foi, muitas
pai dela aparece na porta. Aí o caqueiro, pai pensa, cara feio, tudo desarmado, descabelado, cabeça tudo suja. E ela correu e abraçou. Aqui, ó, esse é meu papai. Sabe por quê? Intimidade. É como você vê. Como é que você vê? A palavra do Senhor diz: se seus olhos forem bons, como é que você enxerga? Como é que você vê o Espírito Santo? A menina tinha um uso muito mais bonito do que o pai dela para nós. Para ela não. Porque foi o pai dela que dava a direção. Era o pai dela que dizia: papai está aqui. Na hora que ela chorava, ela chorava, não, papai está aqui. Nenhum dos outros. Nenhum dos outros dizia isso. Então, na hora que ela viu o pai, ela se encheu aqui. É esse aqui que me defende. É esse aqui que me guia. É esse aqui que me abraça. É esse aqui que, quando eu estou com medo, ele seja forte. E assim é o Espírito Santo em nós. Como é que você entende o Espírito Santo na sua vida? Porque é Ele que nos dá virtude. É Ele que faz transportar. Pastor, eu não estou cheio, não, mas já passamos muitas coisas. Entendo, o Espírito Santo estava lá com você, mas você passou ali quase por um fio. Mas imagina quando você falar assim: Espírito Santo, estou aí. Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, vamos embora. É agora, é a hora. Quero me derramar, eu estou sem força, mas eu sei que você vai me direcionar. O Espírito Santo vai me dar a direção. Era isso, os profetas, os homens, as mulheres de Deus agiam assim, na direção do próprio Jesus. O próprio Jesus, quando foi para o deserto, foi o Espírito Santo que levou ele para lá, mas o Espírito Santo não jogou ele lá, não. O Espírito levou ele para o deserto para ser tentado, mas não jogou lá, falou: se vira. Estava lá, o inimigo chegava e testando, fazendo, as propostas vinham, irmão. As propostas chegavam até Jesus, tentando confundir, tentando colocar dúvida em Jesus. Se você é o Filho de Deus, se ele olhasse para o coração e falasse: será que eu sou mesmo? Se tu és o Filho de Deus, se tu és isso, se tu és aquilo, Jesus, só na certeza. Se pular daquele, não vou pular nada. Se você transformar o velho, não vou transformar nada. E tudo que o inimigo falava, ele dava um bico, sai para lá. E tudo assim, não, sai para lá. Porque eu sou guiado pelo Espírito, fazendo a vontade do Pai que me enviou. Ei, você não está me perseguindo, você está perseguindo, é o Senhor que me enviou. Mas para nós entendermos isso, irmão, tem que estar cheio do Espírito. Tem que entender que Ele habita em nós, senão nós vamos viver cabisbaixo, chorando, achando que não somos ninguém. Quantas vezes nós falamos, já preguei sobre isso aqui, somos seres insignificantes. Como assim? O inimigo pega e fala: não, deixa eu ajudar. Não, nós éramos outrora. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Lógico, se você fosse comparar a divindade, a santidade do Deus Todo-Poderoso, nós somos um vermezinho de Jacó, assim. Mas o Senhor morreu, pagou um alto preço para que você olhasse no espelho e visse a glória de Deus na sua vida. Quantas pessoas olham no espelho e vê um derrotado? Quantas pessoas olham no espelho e vê uma derrotada? Tem pessoas que nem gostam de espelho. Eu estou feio, minha pele está seca, meu cabelo não sei o que. É sério mesmo? É sério mesmo? Engordei 1 quilo, emagreci 10 quilos. Se engordar, já quando emagrece, ficou só o osso. Mas se você olhar, porque Deus não fica olhando isso, você sabe, né? Deus não fica olhando isso, não. Fulano está gordinho. Imagina, Deus perdendo tempo, né? Está fora do peso, hein?
Aí não dá. Ei, eu sei. Não, só para a gente entender. Porque tem gente que se entristece porque engordou 2 quilos. Deixa de adorar. Ixi. Estou bem depressivo. Mas o que aconteceu? Quebrou a película do meu telefone novinha. Coloquei ontem. Imagina, irmão. Com coisas com que nós estamos perdendo o nosso precioso tempo. Era tempo de adorar. Era tempo de adorar, nós estamos chorando. Era tempo de sorrir, nós estamos chorando. Estamos invertendo as coisas por causa de migalhas, por causa de coisinhas que estão acontecendo em nós. Mas por quê? Porque não recebemos, não pegamos a direção do Espírito Santo. Nós vamos na nossa mesmo. Estou triste. Ah, como eu estou triste. O que foi? Você vai ver uma coisa que não tem nada a ver. Ah, aconteceu. É ruim, foi ruim. Mas eu vim para a presença do Senhor. E eu vou entrar para a presença dele desse jeito. Eu vou entrar no santo lugar dessa forma. É por isso que muitas pessoas só ficam no átrio. Pastor, como é que é isso? Só para você entender. Tinha 3 lugares. Vamos lá, 1, 2, 3. Primeiro era o... Vamos lá. 3 lugares. Para chegar lá no lugar máximo. O primeiro era o lugar do sacrifício. Como é que chamava? O átrio. O átrio. Tem gente que só fica no átrio. Ah, só sofrendo. Só sofrendo. E desfiando. Ah, eu estou aqui no átrio. O Senhor quer que nós caminhamos. Está no átrio, já passou do átrio, agora vai precisar ir para o santo. Oh, glória, vai dar glória. Já viu aquele louvor que diz: quem já pisou no santo, santo, em outro lugar? Imagina. Então, era no santo, e agora nós temos condições de chegar no santo dos santos. E quando você diz aqui, você não quer voltar para cá, porque você já entende, você já sabe que tem um lugar melhor, e esse lugar melhor é em Deus, é na presença dele, é desfrutando do Espírito Santo. Mas muita gente às vezes vai num culto, chega com o dedinho no pé, lá no Santo dos Santos, experimenta, dá umas rodadas, aí depois volta lá pro ato, fica lá no alpendre. É bom, mas para quem está começando, para quem está chegando, você não, você já recebeu o Espírito Santo, você tem que estar glorificando todos os dias, você tem que estar exaltando todos os dias. Pastor, mas nem todo dia dá para adorar. Quem te falou isso? Quem foi que disse isso para você? Ah, mas quando chega o dia mal, o que a Bíblia diz? Para permaneceres firme quando o dia mal chegar. Então, mesmo no dia mal, o dia mal de Paulo foi dentro de uma prisão, cheio de cicatrizes, cheio de cortado nas costas. Paulo falou assim: nesse dia mal, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí ele começou assim: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Começou o terremoto, destruiu tudo. Paulo começou a cantar.
as cadeias começaram a cair. E a gente às vezes não aprende isso. Pastor, eu estou passando uma prova. Às vezes a gente fica até sem graça de ministrar. Você tem que falar, vem cá, que Jesus vai te dar vitória. Vem cá. Às vezes é um pouco de falta de entendimento. Mas o céu, a pessoa chega, pastor, estou numa prova, então vamos cantar um pouco aqui. Vai lá, meu Deus, bora cantar. Bora cantar, porque esse problema tem que ir embora. Essa cadeia vai ter que ir embora. Então começa a se alegrar no Senhor. E começa a se alegrar. Porque não tem problema que resista um adorador alegre na presença de Deus. Não tem, irmão. Não tem jeito. Agora, de que problema gosta? De que lutas gosta? De alguém que baixa a cabeça. Ó, desceu o maxilar aí. O problema é, opa, cheguei. Deixa comigo que agora eu comando. Se tiver assim, o problema é que na hora que ele baixar, eu chego. Só que você não baixa. Mas por que eu não baixo? Porque eu entendo o que a Bíblia diz. Aleluia. Quando você entender, você vai dizer assim: o meu viver e o meu morrer, o meu viver e o morrer. Irmão, é terrível isso. Eles não paravam Paulo. Eles não conseguiam parar de fazer de tudo, Evangelho. O que estavam fazendo? Daniel, eles queriam parar Daniel. Vamos fazer assim? Não, assim não tem jeito não. A gente precisa prender ele, dar ele para os leões, mas vamos falar assim, ó. Não, isso vai dar certo não. Não, e quando ele gosta de orar, já sei. Agora, cortar a oração dele. Porque a oração é comunicação, diálogo. Oração é diálogo, certo? E diálogo é entre duas pessoas. Quantas vezes nós oramos sozinhos, falando tchau, Deus, estou indo. Na hora que Deus vai falar, a gente está longe já. Imagina de manhã você orando: Senhor, meu Deus, lá no meu dia, meus filhos, minha esposa, meu tio, minha tia, meus irmãos, tchau, em nome de Jesus. Na hora que Deus fala, bora conversar. Experimente um dia, só ajoelhar, fala: Senhor, estou aqui já. Aleluia. Irmão, parece que eu do outro mundo. Você vai falar: eu estou ficando doido. Esse pastor está ficando melhor. Falou que é para mim ajoelhar ou sentar, do jeito que você quiser. Você só falar: Senhor, hoje eu preciso conversar. Tem uns negócios aqui que eu estou conseguindo. Então, todos esses dias eu vim cá, falei, na hora que eu ia falar, eu já estava longe, eu estava casado. Hoje eu quero uma direção, algumas direções. Eu escutei que o Espírito Santo está dentro de mim, eu nem estava sabendo. Eu nem estava percebendo isso, mas hoje eu vou levantar mais cedo. E às vezes não precisa ser muito tempo, né? Mas só deixar ele falar. Porque nós nos tornamos religiosos. Nós não deixamos Deus falar, só nós queremos falar. Ah, Senhor, eu falar do Senhor, tem mais uma coisinha. Deus, espera aí que eu quero te responder. Espera aí que eu quero falar, eu quero te dar a direção. Agora que eu lembrei, meu tio está lá no hospital. E tem que ver pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. Hoje eu estava orando: Senhor, perdoa os meus pecados. Qual o pecado? O Senhor já perdoou os meus pecados. Missionário, o Senhor já perdoou os nossos pecados. Graças a Deus. Os que nós pecamos, os que nós ainda vamos pecar acidentalmente, porventura, talvez. Graças a Deus. O que é que eu tenho que fazer? Arrepender e não fazê-los? Então nós viramos, às vezes, religiosos, porque nós aprendemos assim. Não buscamos intimidade. E nós precisamos dessa intimidade, que é o que vai transformar a nossa vida. Você pode fechar os seus olhos? Para que fechar o olho, pastor? Para que nada te atrapalhe. O Evangelho vai louvar, você de olho fechado. Se derrame. Não fica
fechado pensando nas contas, não. Fecha o olho e começa a pensar, nossa, eu esqueci de lavar a roupa, o uniforme. Meu Deus, esqueci a colher de pedreiro lá na obra. Minha maquita. Meu Deus, não. Se derramar, você. Se tem alguma coisa atrapalhando o Senhor, eu tiro tudo da minha mente e possa atrapalhar a minha comunhão contigo agora, porque eu quero me conectar com o Senhor. Feche seus olhos. Meu Deus, outra vez diante de ti, abro meu coração, eu amo, tu escuras, fazes cair as barreiras e fiel Senhor, dizes palavras de amor, esperança.
Espírito Santo em nós, que nos fortalece, que nos guia, que nos levanta do pó, que nos dá direção, que nos dá condições de adorar o Senhor em meio às tempestades. Obrigado, Senhor, que cada um de nós possamos sair aqui entendendo que devemos andar de cabeça erguida, porque somos lavados, remidos no sangue precioso do Senhor. Não importa os problemas, dificuldades, a nossa essência ela não muda. Nada pode mudar a nossa essência. Nada pode mudar. Nada. O corpo envelhece, mas o nosso espírito está pronto. Pronto para adorar. Pronto para ter comunhão com Ele. Pronto para estar nele. Pronto para obedecer. Pronto para glorificar. E o nosso corpo cansa, mas o espírito não. O espírito sempre está pronto. No momento que você decidir adorar, o seu corpo não pode te impedir. Paulo estava surrado, meia-noite, o corpo dele não teve condições de impedir o espírito dele de adorar o Senhor. Estevão estava sangrando, cheio de pedras no seu corpo, mas o corpo não pôde impedir a alma dele de adorar o Senhor. Jesus estava ali, pouquíssimo sangue no seu corpo, tudo derramado, mas o corpo dele não pôde impedir o seu espírito e a sua alma adorasse a Deus. Não é essa luta que vai impedir você de adorar. Se a luta conseguiu parar você, é porque o Espírito Santo não dá mais. Peça ao Espírito Santo, não sai. Foi o que Davi pediu: Senhor, não retira de mim meu Espírito. Davi sabia, mesmo recebendo por porção, Davi sabia, falou: Senhor, essa é a hora, esta é a hora. Não tira não, porque se o Senhor tirar aí, eu estou perdido. Não tira não. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu estou fraco. Mas deixa eu falar para o Senhor: se o Senhor tirar o teu Espírito da minha vida, aí eu não consigo fazer nada. Senhor, eu te rogo, deixa o teu Espírito aqui, eu vou me levantar. E agora, irmão, você está com o Espírito Santo aí, só depende de você. Só depende de você. Só depende de você